Você conhece alguém esclerosado? Será que esse termo tem alguma relação com a esclerose múltipla? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou Juliana Garcia, sou jornalista e hoje nós vamos falar sobre esclerose múltipla. Esclerose múltipla, que é uma doença autoimune inflamatória. Estima-se que cerca de 50 mil brasileiros tenham um diagnóstico da esclerose múltipla. Quem vai explicar tudo pra gente é a neurologista com especialização em neuroimunologia, a doutora Larissa Góes. Mas antes de começar o bate-papo com a doutora Larissa Góes, eu quero deixar o convite para você. Se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, curta esse vídeo e também compartilhe, que a gente sabe que quando se fala em saúde, prevenção de doenças e qualidade de vida, a informação é muito importante. Então você pode ser um canal, de propagação dessas boas informações. Informação correta salva vidas, sim. No caso de hoje, vamos estimular aí o diagnóstico precoce da esclerose múltipla e também tranquilizar os pacientes que recebem esse diagnóstico, porque esclerose múltipla não tem cura, mas tem tratamento, pode ser controlada e você pode viver bem mesmo com esse diagnóstico. Roda a vinheta. E hoje, no Dia Mundial da Esclerose Múltipla, nós convidamos a neurologista com especialidade em neuroimunologia, doutora Larissa Góes, para explicar para a gente o que é a esclerose múltipla. Tem muita gente que tem dúvidas, tem muita gente que confunde esclerose múltipla com aquele velhinho esclerosado. Então, vamos entender sobre essa doença com a doutora Larissa Góes. Tudo bom, doutora Larissa? Olá, Juliana, tudo bem? Olá, pessoal do Guia Viver Bem. É um prazer poder conversar um pouquinho com vocês sobre esclerose múltipla. Uma honra. Vamos começar explicando o que é a esclerose múltipla e quais são os sintomas que surgem com essa doença. Certo. Juliana, a esclerose múltipla é uma doença autoimune, inflamatória e crônica do sistema nervoso central. O que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso próprio sistema imunológico ataca alguma região do nosso sistema nervoso central, causando principalmente inflamação. Que regiões são essas? Cérebro, cerebelo, medula espinhal, tronco cerebral e nervo óptico. Tá? Então, como são várias regiões que podem ser afetadas, os sintomas variam muito. Tá? Então, os principais sintomas, os mais frequentes são alteração da sensibilidade, como dormência ou formigamento em alguma região do corpo, como no braço, na perna, perda de força ou fraqueza, visão dupla, vertigem ou tontura, desequilíbrio, alteração da coordenação motora, dificuldade no controle da urina, perda de visão e até mesmo, mais raramente, aquela dor facial conhecida como neuralgia do trigêmeo. Tá? Então, os sintomas variam muito, Juliana. Não tem dois pacientes iguais com esclerose múltipla. Tá? É uma doença muito heterogênea, que a abordagem tem que ser individualizada, tá certo? E essa doença, ela ocorre principalmente em adultos jovens, por volta dos 30 anos, ali entre 20 e 40 anos, são os mais acometidos. E principalmente mulheres jovens. Mulheres jovens, então não tem nada a ver com aquela questão do velhinho esclerosado. Não, Juliana, não é esclerose múltipla ali. Não é, de forma alguma. São doenças totalmente diferentes. Quando a gente ouve falar do vovô esclerosado, nessa situação é um termo popular, não é um termo adotado por médicos, que se refere a algum idoso com demência, que cursa principalmente com alteração cognitiva, alteração da memória, principalmente, e do comportamento. Tá certo? Então, em nada tem a ver com a esclerose múltipla. Como é que é feito o diagnóstico da esclerose múltipla? O diagnóstico da esclerose múltipla, eu diria que o principal passo para o diagnóstico é o exame clínico. É conhecer a doença, a história do paciente e fazer um exame neurológico detalhado. Se a história é clínica, o exame físico é compatível com esclerose múltipla, depois que a gente afasta outras causas que possam justificar esses sintomas, a gente está diante de um quadro suspeito de esclerose múltipla. E vamos pedir alguns exames para auxiliar no diagnóstico.
Os principais exames são ressonância magnética de crânio e de coluna e o LICO. O LICO é um líquido que protege, que banha todo o nosso sistema nervoso central e ele é retirado através de uma punção lombar, né? É conhecido como líquido da espinha. Esses são os principais exames que nos ajudam a concluir, fechar o diagnóstico e poder iniciar o tratamento para o paciente. Doutora Larissa, existem tipos diferentes de esclerose múltipla ou a esclerose múltipla é uma só? É só uma doença ou existem essas variações? Existem tipos diferentes, sim. Resumidamente, existem 3 principais tipos. A forma de esclerose múltipla recorrente e remitente, o surto-remissão, que é a forma mais comum, ocorre em cerca de 85% dos pacientes com esclerose múltipla. E ela se caracteriza pela presença de surtos. O surto é um sintoma neurológico novo ou uma piora de um sintoma prévio que dura mais de 24 horas. Tá? E ele tende a melhorar dentro de algumas semanas ou alguns meses, podendo melhorar completamente ou melhorar parcialmente, deixando algum grau de sequela. E entre um surto e outro, o paciente fica estável, a gente não vê uma progressão dos sintomas. Em média, Juliana, com o desenrolar da doença, em média cerca de 10 a 20 anos de esclerose múltipla, esses pacientes podem evoluir para a forma secundariamente progressiva, na qual esses sintomas começam a piorar lentamente. Nem todos os pacientes vão evoluir para a forma secundária, tá? E o tratamento, ele pode prevenir que eles evoluam para a forma secundária ou retardar essa progressão da doença, tá? Existe também a forma de esclerose múltipla primariamente progressiva, que ela é mais rara, ocorre em cerca de 15% dos pacientes e os sintomas eles progridem lentamente desde o início da doença. Agora, uma dúvida que é muito frequente, quem recebe esse diagnóstico geralmente fica naquele estágio assim, bem desesperado, né? Eu falo isso porque eu tenho amigas que foram diagnosticadas com esclerose múltipla, mas tem cura essa doença, doutora Larissa? Não podemos dizer que a esclerose múltipla tem cura. Mesmo aqueles pacientes que estão muito bem, que estão estáveis, que a gente não verifica mais presença de surtos, nem de progressão da doença, os exames estão todos normais por vários anos, questiona-se até de retirar a medicação, mas mesmo esses pacientes precisam ser acompanhados, monitorizados, tá certo? Na verdade, Juliana, a medicina atual, ela é incapaz de curar muitas doenças, tanto neurológicas, como o Parkinson, o Alzheimer, como também doenças não neurológicas, como enfisema pulmonar, insuficiência cardíaca, mas a esclerose múltipla ela tem tratamento. Tem tratamento tanto para recuperar o surto mais rapidamente, tá? Prevenir esses surtos e, mais recentemente, prevenir a progressão da doença. Então, esses pacientes, eles conseguem sim ter uma vida normal, bem próxima ao normal. Tá? Diferente de alguns anos atrás, que a gente tinha pouco arsenal terapêutico, né? A realidade hoje, graças a Deus, está crescendo muito o tratamento da esclerose múltipla. Como é que se dá esse tratamento? Como é que é o tratamento? São só com medicamentos ou tem outras estratégias que fazem parte do tratamento da esclerose múltipla? Certo. Existem as medicações imunomodulatórias, né, que podem prevenir a ocorrência de surtos, como eu falei, da progressão. Mas o paciente, quando ele tem uma boa qualidade de vida, isso também tem impacto na sua doença. Então, o paciente tem que evitar fumo, fazer exercício físico, evitar a deficiência de vitamina D, então precisamos checar regularmente, repor se for preciso, tá? Evitar o álcool em excesso, uma dieta balanceada, então isso já é comprovado que os pacientes que têm um bom estilo de vida, eles tendem a ter uma melhor evolução na doença e ajuda no tratamento com certeza. Doutora Larissa, para a gente encerrar, né, esse bate-papo muito esclarecedor sobre a esclerose múltipla, eu vou falar aqui da experiência que eu, Juliana, não, mas sabendo da experiência das minhas amigas, a dificuldade que foi delas fecharem esse diagnóstico. Quais são os sinais, assim? E esse diagnóstico precoce faz diferença aí para evitar que a doença evolua mais rápido? Faz diferença para esse controle?
Qual a mensagem que você deixa nessa questão do diagnóstico precoce, né, da esclerose múltipla? Eu diria que o principal, o que é mais desafiador no tratamento da esclerose múltipla é receber esses pacientes precocemente. Tá? Infelizmente, muitos pacientes, quando chegam até o nosso consultório, eles já têm anos de doença, anos sem o diagnóstico, e isso vai impactar, sim, no seu prognóstico. Tá? Então, precisamos falar em esclerose múltipla. Não é uma doença tão prevalente no nosso meio, principalmente a gente aqui do Nordeste, que fica próximo à linha do Equador, com bastante sol, bastante vitamina D, né? Mas é preciso falar, porque mesmo sem ser muito frequente, é a principal causa de incapacidade no adulto jovem, de sequela não traumática, é a esclerose múltipla. E como eu falei para vocês, inicialmente, ela cursa com surtos, na maioria das vezes. Então, esses sintomas vão melhorar. E os pacientes terminam se perdendo pelo meio do caminho, eu costumo falar. Porque é uma turvação visual que melhorou e ficou para trás. Muitas vezes eles nem procuram um neurologista, né? É uma perna que ficou dormente, foi atribuída a uma possível hérnia de disco, não foi feita a investigação completa. Uma vertigem que ele teve, que um paciente jovem, uma mulher de 30 anos, ficou uma semana, duas, com uma vertigem há 2 anos atrás e tratou como uma labirintite, porque melhorou. Né? Então é preciso falar, é preciso que os nossos colegas de outras especialidades também pensem na possibilidade de esclerose múltipla e procurem um neurologista. Eu também queria deixar como mensagem final que é uma doença, Juliana, que ela tem paciente, a gente vê paciente que fica bem, paciente que adere ao tratamento, né? Porque muitas vezes, como eu falei, por melhorar do surto, o paciente muitas vezes acha que está bem, não compreende a doença, então é preciso que a gente fale, é preciso que os nossos pacientes busquem informações, mas tragam para a gente, né? Que ele questione, que ele participe de grupos, mas que ele traga para o especialista, para que as dúvidas fiquem bem esclarecidas, né? Para que ele possa ter uma boa aderência ao tratamento, né? Então, eu sempre falo, não existem 2 indivíduos iguais com esclerose múltipla. E até mesmo o próprio indivíduo, à medida que os anos passam, a doença muda, né? Então, é uma doença que precisa de um elo, de uma relação médico-paciente muito importante, tá? Muito próxima. Então, a mensagem final que eu queria dizer é essa: fique atento, procure o médico. Muitas vezes não vai ser nada, né? Mas é preciso que a gente não deixe que fique para trás o sintoma, tá certo? Então, é possível viver bem com esclerose múltipla? Com certeza, com certeza. Em centros de esclerose múltipla que a gente participa, que a gente participou, né, a gente vê muitos pacientes bem, né? Não tem como comparar um com o outro, porque são muitas variáveis em jogo. A idade do paciente, a carga lesional, o local das lesões, né? Então, a gente vê pacientes que têm doenças mais graves, sim, que respondem menos a tratamento, sim, mas temos tratamentos mais potentes, tratamentos mais eficazes para esses pacientes. Então, muitas vezes os pacientes vêm, às vezes até mesmo desesperados, porque ele compara com outros casos, muitas vezes que começou lá na década de 90, né? E não tinha esse arsenal terapêutico tão eficaz, certo? Então, essa é a mensagem que eu deixo. Muito obrigada. Eu queria só tirar uma dúvida aqui, uma dúvida que é minha, mas que deve ser de muitas pessoas também. A sua especialidade é neuroimunologia. Essa especialidade é voltada para a esclerose múltipla? O que é que Sim. faz um neuroimunologista? E as pessoas que estão assistindo, quem tem essa suspeita de esclerose múltipla deve procurar um especialista nesse caso? Que especialista é esse? Isso. O neurologista geral, ele está apto, né, a fazer até mesmo o diagnóstico, conduzir a doença, sendo que por ser uma doença não tão frequente, alguns neurologistas se especializam nesse tipo de doença que envolve o sistema imunológico. E a esclerose múltipla podemos dizer que é a principal doença imunológica desmielinizante. Existe também neuromielite óptica, certo? E outras doenças imunológicas. Do sistema nervoso central, principalmente, que é o que o neuroimunologista trabalha. Ótimo. Doutora Larissa, muito obrigada, né? Com certeza que informações que vão ajudar muito as pessoas que acompanham o Guia Viver Bem. Muito obrigada. Eu agradeço, Juliana.